Vamos agora para o terceiro e último vídeo aqui de 2 Timóteo. Para muitos que talvez possam achar que eu sou herege, quando eu falo que nós não temos que dizimar, quando eu falo que a graça não anda de mãos dadas com a lei, e acreditam que a gente tem que cumprir a lei. Ai, mas Jesus falou do dízimo. Ai, mas Jesus falou a respeito do divórcio. Ô, irmãos, Jesus, ele só consegue cumprir algo, ou qualquer pessoa só consegue cumprir algo estando nela. Ali ele estava falando para os fariseus, vivendo dentro da lei, mostrando que ele era reto, justo, santo, que ele cumpria a lei todinha, coisas que nenhum homem conseguiu fazer, para depois ele vir morrer por mim e por você, pagando alto preço. Quando ele morre, Deus recebe o seu espírito e o véu se rasga, ali começa a nova aliança. Vamos começar a ter sabedoria e discernimento. Mas vamos ver aqui o que a palavra diz, que minhas palavras é em vãs, mas a palavra de Deus não volta vazia. Continuando em 2 Timóteo 14, tema aqui, instruções, tema bonito. Traz estas coisas à memória. Refere-se especialmente às questões de vida e morte expostas nos 3 versículos anteriores, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam. Se a cruz é abandonada, Cristo de nada lhes aproveitará. Sabe onde fala isso? Gálatas 5:2. Vamos conferir? Vamos lá para o livro de Gálatas 5:2. Eu vou ler o 5:2 e o 3, tá? Porque tem gente que precisa abandonar a lei, mas não ouve do seu pastor e nem estuda a Bíblia. É preguiçoso. Não ouve as palavras verdadeiras, ouve heresia e não procura saber se o que está sendo pregado é verdade. Então em Gálatas 5:2 fala: eis que eu, Paulo, vos digo, se vos deixares circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Sabe o que acontece? Tinha gente que não queria estar vivendo somente pela graça, queria estar ali agindo pela lei também, tanto judeus como gentios. E Paulo está dizendo: se deixar-vos circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Quer dizer o quê? Se o crente voltar para a lei, e lei de qualquer tipo, o que Cristo fez na cruz, a nosso favor, não terá nenhum benefício para nós. Uma pessoa não pode seguir os dois caminhos. Aprenda isso, irmão. Senão a tua vida vai ser em vão. Porque lá em Tiago 2, 10, 11 diz que tropeçando somente um dos mandamentos é transgressor de toda a lei e você vai queimar no inferno. Viva totalmente pela graça, não pecando, não errando, não desejando mal para o seu vizinho, para o seu irmão, para o seu familiar, para o seu patrão, para ninguém, mas pedindo para que Deus te capacite com o amor de Jesus Cristo, perdoando e amando a todos. E o 3 diz, e de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar. Alguns dos Gálatas, gentios, estavam sendo pressionados pelos falsos mestres a adotar a lei de Moisés, o que significa que teriam que abandonar a Cristo e a cruz, já que não é possível ter os dois. Também não é possível juntar qualquer tipo de lei com a graça, que está obrigado a guardar toda a lei. Aqui, ó, que está obrigado a guardar toda a lei é bíblico. Então eu vou ler só a parte bíblica agora, para não confundir vocês. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Por que não guardam? Guarda toda a lei. Fica falando aí de dízimo. Dízimo é lei. Abraão dizimou antes da lei. Gente, vocês não são hebreus, não. Vocês não são povo de Israel. Vocês são aqueles em que Deus escolheu depois do povo dele. Nós vivemos pela graça e a graça diz: ofertai aquilo que estáis em vosso coração. Não é aquilo que o pastor fala. Deus mandou dizer agora que a oferta de R$1.000 vai abrir as janelas do céu para você. Mentira, heresia, filho de Satanás. O que obviamente é impossível. E além do mais, a lei não contém salvação. O que é impossível aqui é cumprir toda a lei. Mas vamos continuar aqui. De novo em Timóteo. Procura apresentar-se a Deus aprovado. Refere-se a um trabalhador que foi posto à prova,
e tendo cumprido suas especificações, obteve a aprovação daquele que o submeteu à prova, como obreiro que não tem de se envergonhar. A fé colocada exclusivamente na cruz nunca traz vergonha. A fé colocada em outras coisas, sem dúvida, trará vergonha. Que maneja bem a palavra da verdade. Se a pessoa não entender corretamente a cruz, não pode transmitir com precisão a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos. Isso significa que nenhuma falsa doutrina deixa suas vítimas na mesma condição em que elas se encontravam, mas sim que as deixa numa condição pior, muito pior. É o que eu tento alertar você. Cuidado, cuidado aonde você está comungando, onde você está frequentando, onde você está visitando. Cuidado com aquilo que está sendo pregando para você, porque se não pregar a verdadeira palavra do Senhor, em vão vai ser a sua ida aos cultos. Ah, mas então eu vou abandonar. Pede sabedoria e discernimento ao Espírito Santo para que ele te guie no local onde que prega a verdade. É isso que você tem que ter coragem, ousadia, e não ficar ali, porque está ali aonde foi batizado, aonde nasceu na fé, isso, aquilo. O que interessa é a tua salvação e não aonde você deu início. Porque o homem se corrompe, mas a palavra de Deus não. Porque produzirão maior impiedade. É bíblico isso, ó. Porque produzirão maior impiedade. Se o pregador está ensinando algo que não é a cruz de Cristo, isto é interpretado pelo Espírito Santo como falatórios profanos. E certamente aumentará a impiedade cada vez mais. De fato, não pode ser de outro modo. E a palavra dessa roerá como gangrena. Deus que me livre, hein? Vamos criar vergonha na cara e pedir para Deus sabedoria e discernimento? E andar em retidão? A falsa doutrina, que é qualquer coisa que não seja a cruz, no final corromperá tudo. Entre os quais são Himeneu e Fileto. Quem? Himeneu e Fileto. Nós não podemos corrigir homens de Deus, não podemos exortar, não podemos falar nada porque Deus vai matar a gente. Opa! Vamos ver o que fala aqui. Como é evidente, Paulo está notando aqui os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Romanos 16, 17. E como pregadores devemos ser fiéis ao evangelho, temos que fazer o mesmo. Vamos ver o que fala lá Romanos 16, 17, acho que vai ter até alguns versículos a mais. Aqui, ó. E vos rogo, irmãos, que noteis os que causam dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Bate em retirada. É ordem do Espírito Santo através de Paulo. Os falsos mestres devem ser identificados. Afastem-se e rejeitem-nos. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, a satisfação das necessidades naturais e não a obra de Deus. E com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Refere-se àqueles que têm pouco entendimento da palavra de Deus. Irmão, pede a Deus sabedoria e discernimento. Pede a Deus para te dar vontade de ler as Sagradas Escrituras e ter a revelação do Espírito Santo. Para você ler um capítulozinho por dia. Mas lê em ordem. Hoje eu vou começar o livro de Atos. Lê o capítulo 1 hoje, o 2 amanhã. Acaba o livro de Atos, depois vai para outro. Se você tiver uma Bíblia de estudo, vai ser melhor ainda para a sua edificação. Uma Bíblia boa. Tem bons estudiosos e autores que deram boas interpretações. Não se deixe enganar por falsos mestres, não. Não pensa que se você deixar de ir na igreja, Deus vai te amaldiçoar, não. Deus está te dando a libertação, é na palavra dele. Os quais se desviaram da verdade. Aqui eu voltei para Tito, tá? Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita. É muito semelhante a alguns cristãos atuais que afirmam que não haverá arrebatamento. Especialmente considerando que o arrebatamento e a ressurreição são o mesmo, e perverteram a fé de alguns. A morte e a ressurreição de Cristo tornaram tudo possível, incluindo a vinda da ressurreição de todos os santos
Estar confuso com respeito à obra expiatória de Cristo é estar confuso com respeito de tudo. Todavia, o fundamento de Deus é ficar firme. Revela a verdade de que este fundamento é seguro, apesar de que alguns têm feito sua fé naufragar. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. Este selo garante a segurança da igreja e a pureza da igreja. Elas caminham juntas. A pureza da igreja é indispensável à sua segurança. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. A pessoa pode apartar-se da iniquidade apenas fazendo da cruz objeto da sua fé, o que então lhe dá o poder do Espírito Santo. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro, de prata, mas também de madeira e de barro. Aqui o apóstolo está fazendo uso de metáforas, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. Isso se refere ao fato de que não há tal coisa como a perfeição livre de pecado neste lado da ressurreição. Há problemas na vida de todo cristão, os quais só a cruz pode curar. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo, qualificado para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade, refere-se aos desejos que atraem os jovens, dos quais é muito difícil libertar-se quando já são mais velhos. E segue a justiça, a fé, a caridade, o amor aqui representado pela palavra caridade. E a paz com os que com um coração puro invocam ao Senhor. Os atributos do Espírito é que só Ele pode produzir o nosso coração e a nossa vida, e que Ele faz segundo a nossa fé, ancorada firmemente na cruz, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Isso fala da agitação de muito barulho por nada. E ao servo do Senhor não convém contender. Diz respeito a ser arrastado a discussões intermináveis, que não servem para nada e só terminam em luta. Mas sim, ser manso para com todos. O fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, 22, 23, fala sobre isso. Apto para ensinar. Eu não vou ler aqui o fruto do Espírito, porque eu postei o vídeo esses dias, ok, irmãos? Só ir lá quem não viu e assistir. A doutrina correta, Então, apto para ensinar a doutrina correta. Sofredor, ter paciência para com aqueles que não entendem com facilidade e rapidez o que lhe está sendo ensinado. Instruindo com mansidão os que resistem. Refere-se àqueles que se colocam em oposição ao verdadeiro servo do Senhor e à verdadeira doutrina. A ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade, esperando que aqueles que estão errados se arrependam e reconheçam a verdade. E podemos dizê-lo rapidamente, a verdade da cruz, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo. Se a pessoa colocar sua fé e esperança em algo que não seja Cristo e a cruz, ela fica preso nos laços do diabo, o que de fato é algo muito sério, em que a vontade dele estão presos. A menos que o crente faça da cruz objeto da sua fé, o que então lhe dará receberá a ajuda do Espírito Santo, fica indefeso contra a Satanás, que o manterá cativo, isto é, no jugo da servidão. Gálatas 1, ele fala aqui, sabe o que está em Gálatas 1? O tema já é escravidão. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Ele nos tornou livres e se refere à liberdade de viver uma vida santa ao evidenciar a fé em Cristo na cruz. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Abandonar a cruz e colocar-se sob qualquer tipo de lei garante a escravidão, novamente a natureza pecaminosa. Termina aqui esse ensinamento em 2 Timóteo,
para que possamos aprender cada vez mais que toda pregação herege a gente tem que cair fora e abandonar. Não é, ai, Deus cuida, eu estou vindo por Deus. Não, 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 não. Está indo por Deus, sendo que você está aceitando pregação de Satanás? Vigia, irmão, vigia, irmã, para que você não perca a sua vida indo num lugar onde que não é pregado a verdade e depois, quando chegar na hora do arrebatamento, você ficar, ou na hora de Deus te acordar entre os santos que creram desde o fundamento do mundo, na obra concluída de Cristo na cruz do Calvário, você não ser acordado. Dê sabedoria, dê entendimento, tenha entendimento e sabedoria diante da palavra do Senhor. Ela é verdadeira e fiel. O resto é anátema. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.